A voz da população, com Paulo Mansur. Boa tarde. Quero mandar um abraço para todos os moradores de Vicente de Carvalho, do Guarujá. Sempre recebo muito carinho das pessoas de lá. Obrigado por nos acompanhar. Em nosso programa dessa segunda-feira, vamos conhecer um pouco do trabalho da Fundação Anhumas Quero Quero, de Campinas. Acompanhe! A gente está aqui na Associação Anhumas Quero Quero. E ao meu lado uma das fundadoras da associação, a Kátia. Kátia, eu queria que você me falasse dessa junção da Anhumas com Quero Quero. Então, Paulo, eu comecei no Quero Quero há mais de 15 anos como voluntária. Eu devo ter ficado lá uns 7 anos, eu ia uma vez por semana, eu sou fisioterapeuta, então eu doava uma tarde e ficava lá com as crianças e ajudei também a fundar o Quero Quero. E depois disso, 7 anos se passaram e eu parei um pouco. E a minha angústia era assim, lá só tinha crianças. Eu achava que o público assim, mais necessitado era adolescente. Aí eu resolvi, com alguns amigos, começar a investir nessa questão de montar alguma coisa, porque eu moro aqui perto, com a comunidade do entorno da minha casa. E deu muito certo, o pessoal do condomínio aderiu e a gente começou a ir nas escolas, depois conseguimos um espaço que também não era nosso. E isso, de lá até aqui se passaram 10 anos. Em 2012, o Quero Quero começou a ter problemas financeiros e a prefeitura, que nos cofinancia, ajuda, né, terceiriza um pouco o nosso trabalho de assistência social, pediu para o Anhumas acampar o Quero Quero. E foi muito legal, porque nós resgatamos o Quero Quero e juntamos assim, os objetivos, todas as finalidades que a gente tinha, e a coisa começou a crescer assim, além do esperado, porque muita gente gosta de ajudar e a coisa começou a crescer. E de 30 adolescentes que a gente tinha aqui no Anhumas, hoje no total a gente tem 340 e tem lista de espera. E por isso a prefeitura também fez uma cessão de uso de um terreno muito legal aqui perto. E a gente está batalhando agora para a construção desse terreno, para poder atender mais crianças, mais adolescentes e principalmente as famílias, porque se você não resgata essas famílias, não existe trabalho, né? Então, todo mundo brigando por lei da maioridade penal. Mas, gente, vamos trabalhar nas bases. Não vamos deixar a criança ser um marginal. Vamos começar aqui com 6 anos. A gente fica com as crianças de 6 a 24. E tem muita instituição idônea e que trabalha direitinho e que consegue resgatar. Nenhum adolescente daqui sai sem trabalho, porque a gente faz currículo, a gente indica e as empresas já confiam no nosso trabalho. Então, pedem para a gente mandar jovem aprendiz a partir dos 16. E assim, a gente procura empregar as mães, a gente procura empregar os nossos ex-adolescentes que hoje são adultos. E isso vai se formando uma coisa assim, um ciclo que não tem fim. Então, toda vez assim que eu penso em desistir, você encontra, por exemplo, um rapaz que era daqui, com família, trabalhando. Então, não tem preço, né? E assim, as pessoas assim são muito solidárias quando vê um trabalho bem feito. Meus amigos e minhas amigas, chegou a hora da melhor dica do dia. Se você quer um tratamento odontológico de primeiro mundo sem pagar caro por isso, você precisa conhecer o COP, o Centro Odontológico do Povo. Graças ao reconhecimento de vocês, clientes, hoje a COP conta com 6 unidades na Baixada Santista. Em breve, mais uma grande novidade vem por aí. É a maior prova que tratamento de qualidade com preço justo existe. Está bem aí pertinho de você. Temos especialistas em implante, prótese, aparelho, clareamento e muito mais. Você precisa conhecer o COP. Unimos qualidade com preço que cabe no seu bolso. Possui sala de esterilização especial, enfim, tudo para oferecer um sorriso agradável para você e toda a sua família. O COP tem o tratamento que você precisa, é um ambiente agradável e eu garanto que você vai ter a atenção que merece. Anota aí aonde temos unidades do COP,
no litoral em Santos, Vicente de Carvalho, Praia Grande, Caraguá e também em Cubatão. Vem comigo, Coop, todo mundo trata aqui. Bom, eu tô aqui com o Thomas, vi que você estava lendo o livro. Sim. Com as crianças. Isso. E vi que eles têm muito carinho por você também. Quando você levantou aqui e colocou o microfone, todas as crianças ficaram em volta aqui de você. E eu lembrei da minha, quando eu era criança também na escola, porque a gente tinha um carinho grande pelo professor, né? Essa época, essa parte na hora da leitura acaba sendo um lazer mais gostoso, né, para a criança. Realmente. Quando até os pais podem fazer isso, né? Quando tem um adulto junto com eles lendo, eles se sentem mais acolhidos, né? Pela dificuldade que eles têm na escola, às vezes não tem esse cuidado, esse carinho. Aí a gente aqui sempre tenta dar o carinho para eles, colocar eles mais perto, ajudar eles a ler. Legal. E você começou aqui como voluntariado? Como é que é a sua história aqui dentro da AQQ? A minha história aqui na AQQ, eu era funcionário de uma outra empresa. Eu era terceirizado e nessa empresa tinha um grupo de voluntários que atendia aqui o Ayumas. Então eu comecei fazendo trabalhos voluntários aos domingos. Aí conheci as crianças aqui, me apaixonei por eles, pelo trabalho que é feito aqui. Aí fui convidado pela Kátia, né, que é a coordenadora do projeto, para ser monitor. Bacana. Aí acabei largando minha outra profissão, que antes era cozinheiro, para estar trabalhando com as crianças. E aí se doando. Isso. Aí, elas se doando o dia inteiro. Sim, se doando o dia inteiro. E pô, bacana, legal. Aí agora, esse ano, Deus preparou, porque eu agora sou educador social. Legal. Eu agora sou responsável por essa turminha. Legal. Vamos, o que você estava lendo ali com elas? Qual o livro que... Hoje eu li com elas foi o Ratinho, o Morango Maduro, o Morango Vermelho Maduro e o Urso Esfomeado. Esses livros também infantis, eles dão também Eles acabam fazendo com que a criança preste atenção na história, mas eles também educam a criança. Né? Sim, eu sempre procuro livros que retratem alguma questão de cidadania ou alguma coisa que eles passam na família deles, brigas, né, respeito com o mais velho. E eles acabam te falando o que acontece na casa deles, às vezes de repente acontece alguma coisa e você acaba dando um incentivo. Porque às vezes a criança ela tá em casa e o pai chama ela de burro até e a criança se sente presa, né? Rebaixada, sim, né? Sim. Então aí aqui é um momento de lazer que você coloca ela para cima. Então você tem essa responsabilidade também. Também. Até hoje, que é o nosso planejamento de hoje, eu peguei uma história rápida, né? Mas uma história esse mesmo do Ratinho, que fala sobre que o Ratinho, ele dizia que existia um urso. Ele fazia as artes dele, mas ele dizia que era o urso. Só que esse urso não existia, então era ele que fazia a arte. Aí a gente falou, não, tem criança, pode-se dizer que o Ratinho também é uma criança? Aí disse, não, o Ratinho é uma criança, mas por quê? Porque ele culpa outra pessoa que fez a arte, né? E toda hora eles lembram algo que acontecia com eles. Aí também eles teve espaço para contar histórias. A gente terminamos a nossa história, conversamos um pouco sobre o que nós lemos. E eles mesmos tiveram espaço para contar uma história. Legal. Aí eles usam personagens, uma contou sobre um rato, um gato e um grupo de ratos. Só que você, ouvindo a história, ela estava falando dela e da família dela. Só que ela usava os irmãos dela como ratinho e acho que os pais como os gatos. Nossa. Isso é muito legal. Que legal, porque já estava na cabeça dela ali o que estava acontecendo dentro de casa. Isso. Bacana. Isso. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Continue aí fazendo bem para essas crianças. Estou aqui com a monitora Jéssica aqui do meu lado, no meio de todas essas crianças. Queria que você falasse um pouco do seu trabalho, o que você faz aqui dentro da AQQ. Então, o educador é o Thomas, né? Ele passa as oficinas de referência para as crianças, tanto leitura, pesquisa, alguma coisa assim no bosque, faz que é a atividade do meio ambiente. E eu dou um suporte para ele, ajudo ele a orientar as crianças, precisar ir a algum lugar no banheiro, beber água, eu acompanho as crianças. Ou se precisar de eu ler também, eu leio. Legal, você é voluntária aqui? Não. Você já foi voluntário? Você já trabalhou
Aqui você já foi aluna. Como é que é a sua história aqui dentro? Eu já fui aluna, comecei com 8 anos, comecei lá no Quero Quero com 8 anos. Aí com 15 para 16 anos eu fui voluntária como auxiliar no sapateado, né? Tinha um professor de sapateado na parte da tarde, eu auxiliava ele na parte da manhã. Aí fiquei 1 ano. Daí eu fiquei lá até meus 16, 17 anos. Eu tive que parar para trabalhar, mas retornei de novo. Bacana, então você sabe o que eles passam, você sabe o que eles vivem. Então você já dá, quando você está ensinando aqui, exemplo de você estar colocando eles para ler junto com eles. Você já sabe o que eles praticamente estão passando, quais são as dificuldades na leitura, enfim. Sim, sei bem, você já passou por isso também. Aqui, na verdade, eu estando aqui, eu lembro da minha infância também, né? Que eu passei lá. E foi muito boa pra mim. Legal. Quem gosta da aqui? Quem gosta? Eu! Todo mundo gosta? Então vamos dar um tchau lá pra câmera. Tchau! E o trabalho não acaba por aqui. A gente continua com as atividades, mesmo depois que o programa acaba. E para você ficar por dentro desse trabalho, curta a nossa página no Facebook, facebook.com/Voz da População. Até amanhã. Eu sou o Paulo Mansur. Fiquem com Deus.